Oi! Vamos de reggae! Bob Marley. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você, levando o estudo a sério. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você, levando o estudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal. Arte é tão legal. Você é diferente que parece igual. Você é diferente que parece igual. Vamos lá, Juvenal! Arte é tão legal. Arte é tão legal. Você é diferente que parece igual. Você é diferente que parece igual. É nesse alto astral aí, junto com o Juvenal, com o Joalão, tudo a ver, né? Joalão, Juvenal, tal. Que a gente vai começar a nossa aula hoje sobre arte popular, tá? Tem muita coisa para a gente ver aí, muito interessante, e por isso que a gente vai rapidão comenta. Vamos lá, para nossa aula. E pessoa que está inteligente é assim, pega as coisas no ar. Beleza? Creuza é uma linda mulher. Esse tempinho aí é só porque eu estou botando o violão. Olha só que imagem aí interessante. Nós vamos ver logo de cara, tá? Eu dividi em duas partes porque a arte popular tem muito detalhezinho interessante. Olha só esses trabalhos aí, tá? Eu vou detalhar para vocês. Não é? Tem muita gente que vive dessa arte aí, tá? Muitas famílias. Então, artes visuais são artes para se ver. Então, você tem pintura, gravura e artesanato, tá? Feita de maneira quase que anônima, né? Mas tem quantas pessoas tem aí no Brasilzão de, meu Deus, né? Realizando aí essas verdadeiras, né? Proezas. Então, como de costume, eu vou deixar já uma atividade interativa para você ir pensando aí, ó. Tá vendo? Olha aí, tá olhando para você, viu? Tá olhando nos teus olhos. É isso. Bora lá. Então, você vai dizer lá, no final da aula, você vai dizer com suas palavras, né, o que você entendeu sobre o artesanato. Será que o artesanato é arte, né? Claro que você já sabe a sua resposta, mas como é que você vai responder com as suas palavras, né? Suas próprias palavras, essa questão aí, tá? Quero ver como é que você vai argumentar. Bom, então agora vamos ver aí os temas, né? Arte popular brasileira. A arte feita pelo povo a partir de um conhecimento próprio, ligado à oralidade, à prática e à herança familiar. Então, é uma arte que é aprendida, assim, passando de geração em geração. Tá? É aprendida praticamente, na prática. As pessoas vão vendo e vão fazendo, vão experimentando, né? Ligado à oralidade, porque justamente oralidade significa de palavra, de pessoa falando, né? Então é oral, é a pessoa ali conversando com você, lhe dando instruções, lhe dando as dicas, né? E geralmente, a maioria das situações, né? Isso acontece em família. O filho vai vendo o pai ali fazendo e vai tomando gosto. Na cidade que eu nasci, lá no Rio Grande do Norte, em Ceará-Mirim, tinha um grande artesão, né, chamado Etevaldo, que ele não só ele sustentou a família dele toda e bem, como também todos os filhos deles passaram a viver dessa arte. Eu lembro que eles faziam vários e vários e vários artefatos como esse aí, ó,
e levava as caixas para vender no cais, para vender na capital. E o turista, né, gente de fora, de outros estados, de fora do país, valoriza muito e assim eles iam vivendo muito bem, tá? Então, a arte popular, basicamente, é uma arte que é feita por pessoas do povo, pessoas anônimas até, né? Depois o Etevaldo, ele lá da minha cidade, Ceará-Mirim, ele ganhou fama, ganhou prêmios, expôs trabalhos dele em algumas feiras de artesanato, em alguns eventos importantes e foi reconhecido, tá? É um orgulho lá da nossa terra. Já é falecido, que Deus o tenha. Então, uma arte feita pelo povo a partir de um conhecimento próprio, alguém começou, né, com isso aí. Alguém foi desenvolvendo e foi vendo que tinha aquela facilidade e aí vocês estão vendo, né, os resultados, os detalhes da barba do velhinho sentado ali, não é isso? Com um chapéu, uma escultura. E aqui colocando cores, então, né, é um tipo característico, é uma figura característica, tem traços nordestinos, né, mais ou menos aí, né, que não é exatamente igual a uma pessoa, mas você identifica o homem, a mulher, o menino, o cachorro, tudo ali com seus traços característicos, ok? Olha que beleza, que riqueza de detalhe tem esse artefato aí, né? Mas vamos seguir que tem muita coisa para a gente ver. Vamos lá. É nóis. Olha essas duas aí, ó. Das atividades populares, muitas podem ser consideradas artísticas, como as músicas, as danças, os objetos ornados, né? Cheios de ornamentos, cheios de enfeites, aos quais chamamos de arte popular. Então, arte popular, mais uma definição, né? São atividades, né, populares, como músicas, danças, do gosto do povão, anônimas até, e por isso que chamamos de arte popular do povo, né? Essas figuras aí, do arquivo pessoal da professora Lidiane. Então vamos nessa. A arte popular se estende para muitas áreas, como artes visuais, dança, teatro, música, arquitetura, até a culinária e as crenças, tá? As suas variadas representações estão presentes no nosso dia a dia, como panelas de barro, né? Dizem que o feijão feito na panela de barro é muito mais gostoso. Será? Vamos tirar a prova, né? Colheres de madeira, escultura de um santo feito por um artesão, né? Olha aqui um trabalho aqui do mestre Vitalino, um dos mais famosos artesãos populares, né? Tá aí a vaca com o bezerro e a pessoa lá tirando leite, né? Tudo cenas do cotidiano, do imaginário nordestino e também em qualquer lugar que se cria, né, o gado. Então, a arte popular, mais uma definição, é a sabedoria de um povo, conhecimentos transmitidos de pais para filhos. Aquela história lá da oralidade que eu falei, né? Então, você veja que esse trabalho, sim, esse conhecimento está em constante aperfeiçoamento. Cada vez a pessoa vai melhorando no seu fazer artístico, né? Vai tornando, vai tendo novas ideias, vai tendo uma ideia de pintar uma roupa, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Esse grupo de pessoas, né? Aqui, esse trabalho aqui chamado de Retirantes pelo mestre Vitalino. A técnica utilizada para produzir a obra é cerâmica policromada. Então, essa palavrinha aqui, poli, quer dizer várias, e croma é cor. Então, a cerâmica com várias cores. Você está vendo aqui
as pessoas, né? Com tons de cores diferentes, na pele, na roupa. O cachorro azul, azulado aí, né? Azul deve ser de fome. Os retirantes é um tema, né, muito recorrente, muito usado na arte nordestina, na música. Você tem Asa Branca, do Luiz Gonzaga, que é uma música que fala que o cara, quando viu que a terra estava queimando de tão quente e sem água, ele orou a Deus, perguntou a Deus por que isso estava acontecendo e saiu do Nordeste. Os retirantes, aquelas pessoas que fugiam da seca, né? Então, esse tema aqui, o êxodo, foi uma coisa real, né? E que aconteceu. Muitos foram para o sul, atrás de novas oportunidades, famílias inteiras. Outros vieram para cá, para o norte, né? Eu posso dizer que sou uma espécie de retirante. Eu vim lá do Rio Grande do Norte, lá do outro lado do Brasil, de leste para oeste, né? Foi a minha... E estou aqui, amo esta terra, amo vocês, amo esse povo. É nóis. Vamos seguir. Olha, a arte popular é uma arte que aborda, fala de temas que retratam o cotidiano. Veja aí mais detalhado esse artefato aí dos retirantes. Através de materiais como madeira, é feito no entalhe também, na argila, né? E fibras vegetais. Tudo isso serve de material para ser usado no fazer artístico, né? Aqui eu cobri aqui, deixa eu melhorar isso aqui, né? Pronto. Aqui, gente, ai meu Deus. Aqui, olha, você tem aqui argila, né? Vamos lá. Vamos arrumar direitinho. Argila, fibras vegetais, né? Madeira, tudo isso usado para fazer os artefatos. Vamos seguir, então. E os autores, as pessoas que fazem? Não são pessoas que, geralmente, não são pessoas que são famosas, né? Aquele destaque. Geralmente são pessoas anônimas, né? Pessoas do povo que passam despercebidas, né? Então, são cidadãos e produzem sua arte sem ter frequentado nenhuma escola. Vão aprendendo ali, a escola é o fazer artístico, é a prática, né? E características aqui, ó. Suas obras têm valores estéticos, deixa eu caprichar aqui na mão, que minha mão hoje está... Não é? Valores estéticos e artísticos revelam aspectos culturais do meio de onde surge. Então, vocês estão vendo aqui, olha. Né? Muitas vezes, a galinha de Angola aqui, né? Muitas vezes esses objetos feitos para guardar ovo, né? Tem aqui uma tampinha que sai, né? E é isso, coisas do cotidiano. E veja que está policromado, né? Tem cores, né? Várias cores. Seguindo aqui, nós temos mais essa noção aqui, ó. A arte popular é um patrimônio cultural imaterial, certo? É um patrimônio cultural. Isso, quando fala esse tipo de coisa, né? Quando tem essa grife, quando tem essa determinação aqui, é porque passa a ser considerado, né, perante a nação, perante o mundo, como uma coisa a ser reconhecida nacionalmente, como uma arte, né, que faz parte da cultura local, reconhecidamente da cultura local. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. A arte popular se constitui em um patrimônio cultural imaterial, pois, aqui é a justificativa, une os brasileiros e os distingue por sua
diversidade, vitalidade e criatividade. Visões de mundo, memórias, relações sociais e simbólicas, saberes e práticas, identidades sociais. Vendo? Então, por isso que é considerado um patrimônio imaterial, que tem todas essas nuances, né? A própria diversidade do povo brasileiro. O povo brasileiro é uma formação mista, né? Porque você tem várias culturas que se juntaram para dar essa nossa resultante maravilhosa. Então, aqui, ó, um tema bem nordestino, né? Do mestre Vitalino, que é um dos artesãos que mais se destacaram, né? Deixa eu melhorar aqui. O mestre Vitalino, ele se destacou. E olha aqui um tema que ele usou aqui, o cangaceiro, né? O cangaceiro é uma figura quase que folclórica, né? É uma figura lá do povo, né? É uma história mal comprovada, que existiu um bandoleiro, né, que tinha aquela situação de arrecadar, tomar as coisas, invadir um povoado, não sei, não vou entrar nesse mérito aí não, né? Porque tem um lado que você imagina, você mora num certo lugar, chega aquele bando de homem armado e invade as casas né? E sujeita as pessoas, isso está certo? Isso é correto? É bom de aceitar isso? Isso acontece nos dias de hoje. Como que você vai se defender? Como que você vai reagir? Né? Tem essa discussão, né? Muito embora o pessoal tenha uma história assim meio romântica, né? Que distribuía com os pobres, não sei. Não vou entrar nessa não, tá? Mas a figura que esse bando armado é essa figura aqui, ó. Aqui, tá? O cangaceiro é tipicamente com essas roupas aí, né? Se você for ler ou for assistir alguma coisa sobre o mais famoso de todos, né, o Lampião, né, e sua amada Maria Bonita, aí você vai ver várias e várias histórias. Vamos seguir aqui para a gente ver um pouquinho mais, conhecer aqui o Manuel Eudócio, né? A arte popular é importante, principalmente em um país de grande extensão territorial, com riquezas naturais que se transformam em matéria-prima e diversas formações étnicas. Está vendo? Então aí está o criador e sua obra. Por que a gente tem que ver também na arte popular? É porque você tem a arte acadêmica, você tem a arte das pessoas que estudaram as técnicas, né? As técnicas de pintura, os materiais, tiveram professores, e tem aqueles que criaram obras, né? Artefatos, que a gente chama de artefatos, tá? Essas criações aqui. Como você está vendo aqui, esse grupo aqui, olha, é um grupo é uma bandinha de pífaro, né? Que tem a caixa, tem aqui o cimbal, né? E tem aqui o bumbo, e aqui tem a flauta, o pífaro, tá bom? É muito comum ter nas pequenas cidades bandinhas desse tipo, né? Que ficam tocando lá para as pessoas. E aqui também, olha, aqui, mais uma criação aqui, né? Certamente um grupo de retirantes aí a pé saindo do sertão. E também, aqui, olha, mais do Manuel Eudócio aqui, um grupo de negros que ele, né, colocou no tom de pele aí, nas expressões, né? Tem uma característica também que é importante, que é assim, importante demais, e que é muito interessante, que é essa questão de que são pessoas estereotipadas. Essa palavrinha aí, estereotipo, né? Estereótipo, o que é? Não é exatamente o real. Será que tem uma pessoa que tem essa cara aqui, né, que tem essa boca, quem já viu, né? Não, né? Mas você reconhece, olhando para os traços que é uma mulher, é um homem, é um senhor,
né? Uma pessoa mais jovem, então, tudo mais aí, né? Desse contexto aqui. Também aqui é um festejo, né? Pessoas aí num momento de festejo. Então, a arte popular preserva a cultura de cada região, valoriza o ser humano no seu cotidiano e gera renda familiar. Isso aqui dá para viver disso aqui, tá, gente? Como eu já te falei sobre lá o Etevaldo, artesão lá da minha cidade, que eu falo assim que ele sustentava a família dele, não é pouca coisa não. O homem tinha uma mansão, né? Tinha carro, os filhos com condição de estudar bem e tudo mais. E eles eram pessoas tranquilas, simples, mas tinham condições, né? Viviam bem. O artesanato é geralmente produzido para venda em feiras e barracas, né? De feirinhas, e também em feiras culturais, grandes feiras como a gente tem, né? A festa do boi, né? Lá no Nordeste, a gente tinha, em Natal tem muito a festa do boi, né? Aí vem bandas de fora, e tem várias barracas que vendem de tudo, né? E tem também a feira de artesanato em toda a cidade, tem também um espaço próprio para a venda das produções, né? Aí tem roupa, tem, né? É um mundo. Então vamos ver aqui, nesse quadro aqui, algumas diferenças entre a arte popular e aquela arte erudita, né? Então, olha só, a arte popular, o artista não estuda, ele aprende na prática, né? Já a arte erudita é criada por artistas com conhecimento técnico e de elevada exigência estética. Aquelas formas que a gente viu, a mulher com a boca exagerada, grande demais, aquela negra lá com uma boca grande demais e totalmente diferente do resto da cor dela, né? É uma fugida dessa rigorosidade aí, né? Olha, as suas obras são de altíssimo reconhecimento estético e artístico, né? Criam obras de valor universal, a arte erudita. Outra coisa também, a inspiração. Na arte popular, inspiram-se em sua regionalidade, crenças, lendas e costumes típicos de sua cultura. Os temas buscados e usados. Já na arte erudita, os caras que estudam, né, tal, proporcionam ao espectador uma intensa reflexão e questionamento a respeito da obra. Às vezes a obra ela não tem nenhuma ligação com a realidade, é totalmente abstrata, né? É totalmente fora de contexto, mas está lá para provocar uma reflexão, tá? Então, as primeiras diferenças básicas entre a arte popular e a arte erudita. Aí você vai olhar para uma obra de arte e você vai pensar, bom, isso aqui é arte popular, isso aqui é arte erudita, né? Você vai lembrando dos conceitos que a gente vem falando desde o começo da aula, vem falando aí, você vai chegar nas suas conclusões. Por exemplo, olha aqui, ó. Vamos ver aqui essas máscaras usadas no teatro popular, né? E aqui também uma xilogravura aqui do Ciro Fernandes, né? Uma xilogravura chamada de forró, porque tem o sanfoneiro, tem o zabumbeiro, tem o triangueiro, a figura típica do forró. Mais temas usados, né? Outros temas aqui, ó. Essas criações aqui estão expostas no Museu do Mamulengo, em Olinda. Gente, Mamulengo é uma aula à parte, tá? Que a gente, são esses bonecos aí, né, que a pessoa calça ele na mão, né, e fica mexendo com ele. E aí dá para contar história, dá para fazer vários entretenimentos, usando isso aí com música, com som, com iluminação, com a criação de uma voz. Oi, Marinha, vocês estavam aqui hoje? Aí tem os famosos ventrílocos, né? Eu estou dando assim uma pincelada geral, mas o mamulengo é ótimo, até mesmo para
fins educativos, né? Histórias engraçadas, contos populares. E aqui o nosso maravilhoso Heitor dos Prazeres, com a sua roda de samba, onde ele mostra no seu quadro pessoas dançando e outros tocando, né? Assim, no movimento do samba, porque ele era carioca, né? E aí, terra do samba. Seguindo mais aqui, vamos ver um pouquinho mais a miúde, com mais detalhe, aquilo que eu comecei a falar ali quando mostrei aquelas pinturas e aquelas gravuras. Vamos entender melhor do que se trata, né? Você está vendo aqui uma pintura chamada Capoeira, né? Da Maria Auxiliadora da Silva. Olha só, então ela mostra no seu quadro pessoas dançando, né? No passo característico da capoeira. E o que identifica mais? Você está vendo aqui, ó, toda capoeira tem o berimbau, né? Está aqui a pessoa tocando berimbau, tem o tambor também, o atabaque, né? Que é o instrumento usado, né? E tem as pessoas também na palma aqui, né? As rodinhas batendo palma e o pessoal fazendo aí a estrela, né? Que é um dos movimentos da capoeira. Então, por isso, o quadro da Maria Auxiliadora da Silva se chama Capoeira, e aí está justificado até de sobra. Não é isso? Pintura popular, não é aquele estilo acadêmico, né? Muito pelo contrário. Seguindo aqui, nós vemos outra criação aqui da Maria Auxiliadora, que é a Chuva sobre São Paulo. Tá? Então, você está vendo aqui, ó, toda uma situação e as pessoas se molhando aí, né? Você diria que esse quadro é um quadro como os quadros do Picasso, ou, sei lá, um Debré, esses quadros que a gente já estudou, né, em outras aulas? Não, o estilo é totalmente diferente, não é isso? Então, vá vendo aí e vá formando os seus conceitos, as suas ideias, tá? Então, falar um pouquinho sobre esse artista aqui, né? Autodidata, quer dizer, estudou sozinho, sem formação acadêmica no campo artístico. Então, mais um artista popular, né? Composição plana, bidimensional, sem aquela linha de perspectiva, tende à simetria. Meu Deus, a minha mão hoje está muito longe de ficar, né, retinha. E a linha é sempre figurativa. Então, figurativa a gente já aprendeu, né? Em outras aulas aí, nós já aprendemos que quando é figurativa é porque pessoas ou objetos, né? Então, o trabalho desse artista é muito voltado para pessoas e objetos. O detalhamento das figuras e dos cenários também, ele capricha nisso aí. E o colorido é exuberante. Então, você está vendo aqui um trabalho chamado Sem Título, que é do Alcides Pereira dos Santos, que é essa pessoa de quem a gente está falando até agora, né? Então, ele não estudou, né, em escolas, ele é autodidata, né? E o seu tipo de trabalho é uma composição plana, sem noção de perspectiva, né? Bidimensional, né? Bidimensional, essa dimensão e essa dimensão. Tende a simetria, as coisas estarem mais igualitárias, né? E a linha é sempre figurativa. Você está vendo aí também tudo isso aí. Estou fazendo aqui uma leitura da obra aqui, né? Leitura visual. Vamos seguir aqui para a gente ver mais coisas aqui. Olha, aqui o maravilhoso Heitor dos Prazeres fez mais de 800 quadros, né? Então está aqui, olha só esse tema aqui, né? Ele gostava muito de puxar para esses temas aí, bem da música, o tema também, né? Do soltando balão, aí, menina pulando corda, não é isso? Então, só pelos temas a gente vai vendo que é uma coisa bem regionalista. E o regionalismo é uma das características da arte popular, não é isso? Então, como o pintor Heitor dos Prazeres, como pintor,
em todos os prazeres, recebeu alguns prêmios e homenagens pelo Brasil. Dentre eles, o terceiro lugar para artistas nacionais na primeira Bienal Internacional de São Paulo, com o quadro Moenda, em 1951. Olha aqui, o quadro Moenda. O que está mostrando nesse quadro aí do Heitor? É uma situação da moagem, né, da cana-de-açúcar, né? Lá naqueles tempos, com instrumentos rudimentares, pessoas operando manualmente, né? Então ele vai mostrando aí, né, com a técnica do óleo sobre tela. Isso está lá no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. E aí vem outra nuance, outro tipo de arte popular, que é a gravura. Está vendo aí, ó, o Forró dos Bichos? O J. Borges, né, é um mestre, né, um grande artista, né, onde ele usa a xilogravura. Então, a gravura e a xilogravura. A gravura são esses desenhos, né, essas criações aí. Ó. Tem até também aqui a professora, né, as pessoas também. Só que essa matriz é feita e ela pode ser colocada numa prensa e pode ser reproduzida por igual. Então, a criação aqui do J. Borges é o Forró dos Bichos, tem os bichos como se fossem pessoas dançando e tocando, né? E usando aí um acordeon, né? Um bandoneon, uma coisa assim. Uma sanfona, né? Um desses instrumentos. E a dança, né? Está aí bem característico aí, né? Então, também aqui, ó, a professora, né? E destaque e os estudantes, né? E essa frase aqui, né? Importantíssima: educação é a base de tudo. Não é mesmo? Quando você é educado, quando você se educa, você tem um comportamento, o seu comportamento mudado, você não vai fazer qualquer coisa. Você tem uma orientação, uma noção, né, do que você vai fazer na vida. Não é isso? Então, veja aí o processo, tá? Tá vendo? Como eu falei, faz o desenho, depois aí vai marcando ele e aí vai tornando, no caso aqui, olha só, instrumentos de talha, né? E aí vai transformando. Tá, como você está vendo aí esse cactus, né? Com esse pássaro também. Então, artesanato, vamos entender assim, com definição, o que é artesanato. O artesanato é definido pelo Conselho Mundial do Artesanato, CMA, como toda atividade produtiva que resulte em objetos e artefatos acabados, feitos manualmente ou com a utilização de meios tradicionais ou rudimentares, com habilidade, destreza, qualidade e criatividade. Todos esses que eu mostrei para vocês até agora, olha, como essa escultura aqui de barro aqui do mestre Vitalino, né, atendem a essa definição aí, né? É uma atividade produzida, né, que o resultado é um objeto muito bem feito, né, manualmente, com a utilização de meios tradicionais ou rudimentares, bem primitivos mesmo, mas que feito com habilidade e que resulta nessa qualidade e essa ideia de fazer essas pessoas aí, essa reunião de pessoas, cada um numa atividade diferente, essa ideia aí é a criatividade do artista, certo? Então, essa palavra aqui, artesanato, surgiu de uma adaptação francesa, né? Artesanato, artisan, artífice, ok? Então, só para a gente, mais um detalhe para a gente saber. E aqui você tem
como eu já falei, essa escultura de barro do mestre Vitalino, grande mestre. Bom, o artesanato é um exemplo de produção cultural popular que resiste a quaisquer alterações impostas pelo tempo. As figuras, né, mudam, né, e tudo mais. E como a gente falou, o mestre está sempre aperfeiçoando a sua obra. Na atualidade, os valores do passado estão mais vivos e são ressaltados no imaginário, né? E são mais ressaltados no imaginário, deixa eu ajeitar aqui, que povoa, né? Que povoa a criação de uma cultura material adaptada ao universo contemporâneo, tá? Então, os valores do passado vão resistindo através de trabalhos como o do Manuel Eudócio, que daqui a pouco a gente vai conhecer ele. Olha só essa policromia aí, né? Você está vendo o artefato, né? As figuras, o detalhe, a diferenciação. Olha o trabalho do artista, a criatividade, né? A diferenciação entre as figuras, né? E as cores das roupas, é muito trabalhoso isso aí. E tem mais uma câmera de TV aqui, né? Mostrando tudo. É muito interessante, tá? Vamos seguir, vamos conhecer aí o mestre Vitalino, está aqui ele, né? Bora lá. O mestre Vitalino, infelizmente já se foi um artista popular brasileiro considerado um dos maiores artistas da história da arte do barro no Brasil, né? Vitalino Pereira dos Santos é o nome dele, tá? Nasceu em Caruaru, Pernambuco, lá no Nordeste, no dia 10 de julho de 1909. As obras de Vitalino ganharam reconhecimento na região Sudeste a partir de 1947, quando o artista plástico Augusto Rodrigues o convidou para exposição de cerâmica popular pernambucana realizada no Rio de Janeiro. Em janeiro de 1949, a fama foi ampliada com a exposição no MASP, né, do Museu lá de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo. Olha só, gente, aquilo que a gente falou também no início da aula, muitas vezes o artista ele permanece anônimo, ninguém conhecia, mas ele, porque esse outro artista de outra área, né, o conheceu e o levou a participar de uma feira, aí ele foi sendo conhecido. Na cerâmica é feito potes, jarros, tigelas, bebedouros, xícara, pode-se fazer de tudo, né? Pratos, copos, até filtro. A produção é intensa nas regiões de produção de cana-de-açúcar, como Bahia e Pernambuco, onde há argila preta, branca e amarela. Então, veja aí a produção, né? Então, seguindo aqui, nós temos também que o couro também é outro material usado, que é encontrado em regiões de agropecuária. Então, as pedras semipreciosas ou pedra-sabão são de regiões de mineração, como Minas Gerais, e as areias coloridas são encontradas nas praias do Nordeste. Então, olha só que arte dá para fazer com as areias coloridas. Olha aqui os objetos de couro, né? Vocês estão vendo aí, né? Bolsas e cintos e tudo mais, né? Então, seguindo aqui também, nós temos mais figuras, né? Que a gente vai conhecendo aí, não é isso? E, olha aqui, em Vitória do Espírito Santo, as paneleiras fabricam peças diferenciadas pela cor, forma e utilização no cozimento da moqueca capixaba. Olha aí, gente, dizem que tem um gosto diferenciado, né? E as panelas feitas pelas indígenas Paeté Suruí de Rondônia, com barro retirado do fundo do rio. Olha aí, tá vendo? Panelas, né? Várias panelas. E a nossa arte interativa, a nossa pergunta que a gente deixou aí para você, vamos ver aqui uma maneira de responder, tá, gente? O artesanato é uma parte da técnica da arte a mais
desprezada, infelizmente. Nem todos reconhecem. Mas a técnica da arte não se resume ao artesanato. Eu creio que com toda essa exposição, a internet, está mudando um pouco essa visão, né? O artesanato é parte da técnica que se pode ensinar, mas há uma parte da técnica, da arte, que é, por assim dizer, a objetivação, a concretização de um verdadeiro interior do artista, tá? Então, vai de dentro para fora. Tá bom? A diferença entre arte e artesanato dá-se, então, na forma como que apropriam-se da cultura. A linguagem utilizada é o que fará a diferença. Então, o artesão possui a técnica e usa como finalidade de uma forma utilitária, enquanto o artista, com seu conhecimento e a sua técnica, com o mesmo material, utiliza-o como forma de expressão. Então, um faz a arte para utilização e o outro faz para expressar alguma angústia, algum sentimento, dar alguma opinião. O artesanato está ligado ao sentido utilitário e a arte está ligada a um conceito de expressão, ok? Então, espero que vocês tenham realmente entendido aí a diferença, né? Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, muita coisa boa para aprender, principalmente valorizar o artesanato, ok? Valeu, gente!